Olá, eu sou Mariane Cardoso de Moura, bolsista do Programa Institucional de Bolsista de Iniciação Científica, o PIBIC, sob orientação do Dr. João Vicente Radiche Ferreira. O tema da nossa discussão é Violência e Poder, uma análise sobre as políticas e os direitos humanos a partir de Hannah Arendt. Introdução. Em tempos de autoritarismo, polarização das perspectivas políticas e a exacerbação do ódio e da violência, no presente trabalho, objetivamos realizar uma breve análise sobre a política e os direitos humanos a partir das discussões da filósofa Hannah Arendt. Na distinção dos conceitos de violência e poder, Arendt nos encaminha para o entendimento da importância da política e para a percepção de que a violência não é manifestação do poder, mas sua destruição. Neste sentido, apresenta-se relevante também a discussão dos direitos humanos. Para aprofundar essas questões, são importantes os encontros com os estudos de Celso Laffer, a consulta ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros escritos de Hannah Arendt, como a coletânea Entre o Passado e o Futuro, O que é Política e o clássico A Condição Humana. Metodologia. Para a realização dos estudos, o procedimento metodológico adotado foi a pesquisa em fontes bibliográficas e análise dos textos, em acordo com Cervo, Bervian e da Silva, para que fosse possível uma melhor compreensão do contexto que envolve a discussão através de uma abordagem qualitativa. Resultados e discussões. Se o que estava como pano de fundo dos direitos humanos inicialmente era a ideia dos estados territoriais, representada pela tríade povo, estado e território, ancorada nas perspectivas nacionalistas e de soberania, Celso Laffer nos esclarecerá que essa concepção entra em crise logo após a Primeira Guerra Mundial. Com o surgimento do fascismo e a experiência do nazismo em toda a sua barbárie, como solução de continuidade desse contexto, a pauta dos direitos humanos ganha um novo capítulo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Unesco. Esse novo capítulo que o Celso Laffer vem trazendo para a gente diz respeito à queda do nazismo. Com a queda do nazismo foi necessário colocar em pauta que o ser humano ele tem direito, que foi negado para eles durante a Primeira Guerra Mundial com o nazismo. E essa é a importância de ressaltar que o ser humano tem esse direito. A barbárie do nazismo e o projeto totalitário do século XX destacam o contexto do apátrida, na sua perspectiva de dominação total, servindo-se da ideologia e do terror, que promove o medo. O nazismo faz do campo de concentração seu modelo de organização. Neste sentido, estabelece-se a concepção de superfluidade das pessoas, que se tornam descartáveis, sendo-lhes negada quaisquer direito. Hannah Arendt, que vivenciou a situação do apátrida, conclui que a cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade, indignidade e direito dos seres humanos não é um dado, é um construído de convivência coletiva que requer o acesso a um espaço público comum. Diante desse contexto, quando retomamos a história recente das ditaduras e o atual recrudescimento no Brasil e em diversos países do extremismo político, especialmente de índole fascista, é importante destacarmos que o que está em jogo não é uma questão de escolha entre esquerda e direita, mas, mais especificadamente, entre a política e o ódio à política. Mediante os preconceitos que se desenvolvem contra a política, há um encontro do senso comum com a perspectiva do Estado totalitário e seu projeto de morte. São geralmente as promessas do outsiders do sistema, constituída por um projeto autoritário destrutivo pautado pelo ódio à política e aos políticos. O que seriam esses outsiders? Aqueles políticos que são contra o sistema. No caso, podemos citar Hitler. Quando ele instalou o nazismo, ele veio com a promessa de que ele seria diferente do comunismo que estava sendo instalado, e ele começou implantando a sua ideia, o ódio contra o judeu, o ódio contra o outro. Foi meio que criando esse jogo de manipulação até ele instaurar o seu projeto de morte. Quer dizer, a gente já sabe, chegou ao Holocausto, aos campos de concentração, à barbárie da humanidade.
Para Hannah Arendt, a política é condição humana e fundamental para a nossa ação no mundo. É na política que vivenciamos a liberdade, pois para ela, a liberdade é a razão de ser da política e seu domínio de experiência é a ação. Na política, segundo Hannah Arendt, o que está em xeque não é a minha existência individual, mas a preservação do mundo que nos acolhe e no qual habitamos como estrangeiros. Neste entendimento, a distinção dos conceitos de poder e violência é importante para a legitimação dos direitos humanos e também para a compreensão da política. A violência é analisada comumente como a mais flagrante manifestação de poder, o domínio do homem sobre os homens. Na ruptura entre passado e futuro no século XX, com a descoberta da violência tecnológica, representada pela criação da bomba atômica, o que vemos é a exacerbação da violência. A violência, portanto, destrói o poder, não cria o poder, pois a forma extrema de violência é um contra todos. Diante destes apontamentos, a concepção do poder não implica na propriedade de alguém de ter poder sobre os demais, mas ao contrário, é a condição humana da ação, ou seja, é a capacidade dos homens de agir, de poderem agir, e tal ação ou ações serem realizadas em acordo. Por isso, o poder nunca é propriedade de um indivíduo, pertence a um grupo e permanece em existência apenas enquanto o grupo se conserva unido. O que a autora vem trazendo para a gente, então, é que a violência ela é o extremo do poder, porque a violência começa aonde o poder acaba. Mas que poder é esse? É o poder sobre o outro, é quando eu tenho influência sobre alguém e esse alguém começa a falar não quero, não vou fazer. E eu, por não aceitar, eu ajo com violência para com o outro. Então, é essa violência que ela está falando na política. Que essa violência é a exacerbação do poder. É quando você não deixa o outro agir. Porque a política é a ação. E se o outro não tem esse direito de ação, você está privando ele. E aí começa a violência. Aí entra os atos violentos. Conclusões. Hannah Arendt aprofunda a distinção entre poder e violência, especialmente no seu texto sobre a violência. E, considerando suas proposições e análises realizadas a partir do recorte deste ensaio, apontamos algumas considerações. Inicialmente, na perspectiva da política e dos direitos humanos, podemos compreender que a violência é sempre a destituição de todo e qualquer dignidade a respeito ao existente, a singularidade, a diversidade e a pluralidade de pensamentos. Contrariamente, na política, poder não significa violência, mas conjugação da ação do semelhante na construção de um mundo comum. Ou seja, poder para agir e transformar a realidade, não pela violência de um contra os outros, mas pela compreensão de que aquilo que pressupõe a vida política é a liberdade de ação no mundo e, consequentemente, não a obediência e a submissão, é possibilidade de coexistência. Como que eu posso simplificar? É igual a pauta do feminismo, quando você luta por um direito que todos vão se beneficiar. Essa é a ação da política, é um bem comum para todos, não é o individual, não é o eu, é o coletivo. A violência, portanto, pressupõe a destruição do poder e este eliminado instaura-se o terror, que, de acordo com Hannah Arendt, a forma do governo que advém quando a violência, tendo destruído todo o poder, em vez de abdicar, permanece com controle total. Por isso, para a realização de vida política, a preservação da esfera pública, locus de exercício da liberdade e a verdadeira garantia dos direitos humanos, é fundamental o combate a todo e qualquer tipo de violência e, consequentemente, os seus desdobramentos. Neste contexto, o preconceito, racismo, xenofobia, antissemitismo, entre outros ismos, fascismo, representam a antessala do terror, que, feitas concessões ao exercício da violência, produz a barbárie em suas mais terríveis representações. Por fim, diante de tal perspectiva, a gente traz essa ideia de pensar uma educação formadora e potencializadora para uma preparação para a vida política. Agradecimento.
Quero deixar aqui o meu agradecimento à universidade, ao meu professor João Vicente Radish Ferreira e à Fundação Araucária. Aqui está a referência e esse foi o meu trabalho. Obrigada.